Olá, vamos agora então ao primeiro vídeo sobre numerologia, sobre o caminho de vida, o caminho de destino de cada pessoa. Se vocês não sabem, a numerologia, o estudo numerológico é uma excelente ferramenta para autoconhecimento. A partir do momento que você sabe o que você veio doar para o mundo, você pratica isso com mais facilidade, você tem a sua vida muito facilitada. E o que eu sempre falo em relação à numerologia é prestar atenção nos números de desafio. O desafio é aquilo que a gente veio aprender no mundo. Então, através desse vídeo, eu vou ensinar vocês a calcular o seu número de destino, seu caminho de vida, como que você descobre isso. É claro que não somos só o número de destino. Quando eu pego os dados de uma pessoa para fazer um mapa numerológico, eu estudo 14 posições. E a soma dessas 14 posições se dá o que é a pessoa, né? Como eu falei, né? O aprendizado e aquilo que a gente veio doar. E assim, quando a gente não anda no nosso caminho de vida, quando a gente não exercita principalmente aquilo que a gente veio doar e os nossos desafios, a gente negativa o número e um número negativo o outro. E aí isso fica muito bem explicado por que algumas pessoas têm tanto problema com dinheiro, as outras pessoas têm grandes problemas com relacionamento. Tem fases da vida que a gente precisa modificar algumas coisas, mas a partir do momento que você consegue dar um bom direcionamento, que você consegue entender o que você veio fazer e o que você veio aprender, fica muito mais fácil. Eu estudei a numerologia justamente por conta do trabalho de autoconhecimento que eu faço com as pessoas, e depois do autoconhecimento tem a parte energética, mesa radiônica, reiki, florais. E mais para frente eu me especializei também em hipnose clínica, mas aí são ferramentas diferentes. Aqui a gente vai tratar da numerologia, do caminho de vida, de destino de cada pessoa. Para você saber o seu número de destino, você tem que somar a sua data de nascimento toda, tá? Então eu vou usar um exemplo. Uma pessoa que nasceu no dia 24 de abril de 1971, como é que a gente sabe qual é o caminho de vida dessa pessoa? A gente tem que somar o 24 mais o mês, que é o 4, mais o ano de 1971. Como é que a gente faz essa conta? 2 mais 4, que é o dia, mais 4, que é o mês, mais 1000, o ano, 1, 9, mais 7, mais 1. Então, se a gente somar isso, 2 mais 4, mais 4, mais 1, mais 9, mais 7, mais 1, a gente vai encontrar a soma 28. Né? A numerologia, ela vai de 1 a 9. Cada um tem uma explicação para os números, né? É isso que eu vim fazer aqui. Então, o 28 seria o quê? A gente soma, né? Porque a gente tem que deixar um único algarismo. Então, a gente soma o 2 mais o 8, vira o quê? 10. A numerologia só vai até 9. Então, o 10 a gente soma de novo, o 1 com o 0. Essa é uma pessoa que tem um caminho de vida 1. Né? Ela veio com esse caminho de vida. Como eu expliquei, a gente não é uma coisa só, tá? Então, se esse número ele aparece no seu caminho de vida, ele aparece mais vezes nessas 14 posições, ele vai ficando cada vez mais intenso, porque ele soma outras posições do mesmo número, certo? Então, você que está fazendo agora o seu cálculo, para você ver de que número você é, eu vou fazer vídeos de 1 a 9. Uma hora você vai saber qual é o seu contexto. Tendo perguntas, vocês podem me enviar, vocês podem me mandar que eu vou responder. Esses vídeos eles vão ficar no YouTube. Quem não fez a inscrição, faz a inscrição, ativa o sininho, tá? Porque depois dessa parte do caminho de vida, eu vou entrar com outro assunto também com vídeos sequenciais e que tem a ver com o caminho de vida da pessoa. Tá? Então, mais para frente, eu aviso qual seria
a continuidade, tá? Então, se você que tem um caminho de vida 1, você já vai pensar, né? Essa é uma pessoa que veio para uma vida de... E aí eu vou falar o que é uma vida de quê? Para quê? O que o 1 diz, o que o 1 pede, quais são as armadilhas para quem vive no 1, para você saber se você está negativo dentro dessa numerologia. Eu também vou passar aqui, né? Como que você sabe e como que você volta para o positivo. É praticando o que é a vibração numérica 1. Né? Então você volta, porque a hora que eu colocar aqui qual é o negativo do 1, você vê, ó, eu entrei nesse negativo aqui, vamos consertar, então vou praticar o 1. Eu vou praticar as qualidades e a indicação numérica da vibração número 1, certo? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, eu acho que vocês já entenderam a soma, quem não entendeu manda um recado, manda uma pergunta que eu respondo, né? E para você encontrar o seu, tá? Então, vamos para a vibração numérica 1. O positivo, né? Vamos começar pelo lado positivo do 1. A pessoa de caminho de vida 1, ela veio para liderar, ela veio para ser pioneira, ela veio para um caminho de liderança, tá? São pessoas que gostam muito de mandar, de estar à frente do desenvolvimento de qualquer situação. Elas possuem muita facilidade, né, nessa parte de comando, de líder, de dar ordens e de direcionar as diretrizes. Geralmente, em tudo que elas se envolvem, elas terão êxito, né? Prosperidade. São pessoas que são ágeis, que são precisas no comando, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, seja na parte, né, social da vida, né? Elas gostam e têm uma necessidade de brilharem, de ter um reconhecimento em cima daquilo que elas fazem. Elas gostam de ser reconhecidas e elas lutam, né? Elas brigam por esse ponto, né? E elas se dedicam também exaustivamente para serem reconhecidas, porque são pessoas que se dedicam muito ao comando. Elas gostam muito que as coisas saem direito. São pessoas muito também objetivas, né? São pessoas que elas geralmente traçam uma meta, traçam os objetivos e elas correm atrás desse objetivo. Dentro disso que eu estou falando, né, que você vai ver que você se identifica, a pessoa da vibração numérica 1, do caminho de vida 1 se identifica, mas se você não está se identificando, é justamente você entrou no negativo. Você tem que voltar no ponto que você se perdeu, aonde foi, em que época, para consertar, tá? Então, continuando aqui, né? A facilidade que elas têm de liderança é no fato delas serem pioneiras, inovadoras. Elas geralmente têm um impulso e elas correm atrás desse primeiro impulso. Elas têm, né, a capacidade de manter o controle de tudo que elas desenvolvem. Então, a palavra-chave, né, uma palavra forte, chave do 1 é a liderança, a objetividade. São pessoas objetivas. Vamos falar um pouquinho do negativo, depois eu dou uma resumida em palavras sobre a vibração numérica 1. As pessoas, o negativo, né, do 1, por serem líderes natos, né, eles concentram muito poder neles mesmos. Eles se esquecem de considerar a participação dos demais. Eles tendem a achar que o sucesso dependeu exclusivamente deles. Então, eles precisam ter um olhar como um todo, né? São pessoas ágeis, que têm uma certa rapidez em fazer as coisas, mas ninguém faz nada sozinho, né? A pessoa da vibração numérica 1, ela precisa saber dividir o mérito das conquistas com as outras pessoas, porque a gente depende de outras pessoas, né? A junção, a união das pessoas é que fazem com que a gente alcance o sucesso nas coisas, nos nossos empreendimentos.
E a gente tem que pensar o seguinte, né? Se existir apenas líderes e não tiver os comandados, e consequentemente o líder deixará de existir também. Então a gente precisa ponderar nessa questão da divisão disso, né? Quando eles alcançam o êxito, tem em si, né, uma grande felicidade, e se eles seguirem, né, esse caminho, esse porém que a gente colocou até agora da liderança, a tendência deles, se eles não perceberem que entraram no negativo dessa vibração numérica, a tendência é se tornarem egoístas, mesquinhos e criam dificuldade nos relacionamentos. Essas dificuldades acabam por ter um risco no sucesso das próprias conquistas, né? O por ter esse comando e de seguir as coisas conforme o seu próprio pensamento, tem a tendência de se tornar egoísta. Eu mesmo faço, eu vou fazer do meu jeito, e aí isso é um pensamento do negativo dessa vibração numérica que é preciso ter cuidado. Se eles entram nesse negativo do egoísmo, eles têm, né, a tendência de perder os amigos, de afastar os relacionamentos, as amizades ficarem conflitantes, e aí isso de uma forma generalizada, né? Os relacionamentos de forma generalizada, eles se tornam conflitantes por conta desse egoísmo, por conta desse negativo, né? Eles podem acabar pessoas solitárias, sem amigos, sem amores, e também sem o reconhecimento pelas conquistas e pelo próprio brilho. Então, você da vibração numérica 1, você tem que tomar o cuidado com esse negativo. O positivo do 1 é muito positivo, é muito bom, abre muitos caminhos, resolve as coisas, lidera. O negativo em cima do egoísmo é super negativo. É uma tendência ruim, então você precisa tomar cuidado com o negativo. É claro que a nossa tendência sempre é exercitar mais o bom, o positivo, mas é interessante a gente saber qual é o negativo, e a minha tendência, se eu for do 1, de pisar num caminho perigoso, negativo para mim, né? A orientação da vibração numérica do 1 é que, já que você veio para liderar, você tem a capacidade de ser líder, então lidere, comande e aprenda a ser o verdadeiro líder, aquele que comanda, que desenvolve, que conquista os interesses de um grupo e divida o mérito. É a principal orientação da vibração numérica 1, certo? Então, se o seu caminho seu caminho de vida, né, você veio por um caminho de destino 1, aqui estão as principais características, né, os principais pontos. Se você é de outro número, aguarde os próximos vídeos, tá? O número 1, ele pode ser chamada ou representada pela amônada. Representa o princípio, o começo de todas as coisas. O símbolo do poder criativo, da paternidade. Os números ímpares, eles são atribuídos geralmente aos deuses, né? O número 1 é indivisível e permanece imutável. Representa a energia solar. Tá? As virtudes do número 1, no positivo, quando é exercitado o positivo, que é o que eu falei ali atrás, ele traz muita humildade diante do preconceito, consciência do perdão, pioneirismo, vigor, decisão, criatividade, coragem, autoconfiança, a capacidade de liderar, a vontade muito grande, né, de vitalidade, de otimismo, de determinação, de direção, de metas, de comando. Tem uma facilidade também na adaptabilidade, de se adaptar às coisas novas, né? Ele tem muita consciência do eu, um desejo muito grande de progredir, de crescer. Persistência também é uma característica forte. Ele consegue muito se realizar, e ao grupo a qual ele pertence. Ele tem uma grande automotivação, autonomia, originalidade, e paternidade é aquela questão
de pegar as pessoas, o grupo e querer proteger, né? Se tornar pai, independente de você ser homem ou de você ser mulher, é aquela paternidade de resolver as coisas, de trazer a resolução, certo? A desarmonia dele, que é o desequilíbrio, né? Ele pode aí, tudo que eu falei, ele pode ir agora para o lado contrário, né? Que é a discriminação, a arrogância, preconceito, autoritarismo, egocentrismo, a imposição das suas ideias, a prepotência, as ideias fixas, tem dificuldade de mudar de ideia, muito teimoso, obsessão, vaidade, a impaciência, muita teimosia, muito individual, né? Pode se tornar uma pessoa racista, intransigente e tem muita ansiedade mental, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a desarmonia, o desequilíbrio. Onde mais a gente encontra, né, esse número 1, além da data de nascimento, se você soma todo, tá? As letras A, J e S do nosso alfabeto, elas têm a correspondência do número 1, tá? A esfera planetária correspondente é Sol e Marte. Os deuses mitológicos correspondentes ao 1 é Hermes, Moirás e Apolo. O elemento é o fogo. Na medicina tradicional chinesa, os elementos é fogo e metal. E a figura geométrica que a gente relaciona ao 1 é o ponto. Tá? Então, são mais umas questões referente ao número 1 para o conhecimento de vocês. Agora vamos dar uma resumida nisso, né? De tudo que eu falei. Qual seria o positivo do 1? Força, poder, originalidade, iniciativa, liderança, autoconfiança, coragem, né? Brilho, sucesso, conquistas, posses materiais. Tá? Ele é independente, ele tem autoridade, ele tem determinação. No negativo, cuidado para você entrar no negativo do número, arrogância, sabe tudo, é agressivo, sim, pode se desenvolver cinismo, egoísmo, autoritarismo, pode ficar muito orgulhoso e desenvolve por conta desse negativo a solidão, tá? Então, esse aí é um resumo da vibração numérica 1, tá? Vê aonde você se encaixa, vê quais são, o que você precisa corrigir na sua vida. Se você já tem alguma tendência negativa, corta, porque como eu falei, um número que a gente negativa todo o resto. Então você pode ter, por exemplo, como eu falei, a gente faz um estudo de 14 posições de uma pessoa. Se dentro do caminho de vida, né, que é a primeira coisa que a gente olha, você negativou, você vai negativar o outro. O número bom que traz dinheiro para você, o 1 é um desses números que pode trazer dinheiro. Se você negativa ele, é difícil de você conquistar, é difícil de você ter dinheiro, então você precisa prestar atenção nisso. Vamos nos positivar, tá bom? E um estudo mais profundo para você saber toda a sua numerologia, a gente faz um mapa numerológico, a pessoa fica sabendo completamente de tudo. Mas a dica do caminho de vida já é uma parte muito importante para você ver por quais caminhos você está andando, o que você está fazendo, o que você precisa consertar para ter um retorno maior e melhor da sua numerologia dentro da sua vibração numérica. Certo? Dúvidas e perguntas vocês podem enviar para mim. Tá? Dê o seu like aqui no joinha, se inscreva, ative o sininho, que é para você receber os próximos vídeos das outras vibrações numéricas, que aí você pode ainda fazer das pessoas próximas de você, para ver que caminho de vida, né, elas vieram para, com que destino, para ver o que elas têm relacionado com vocês, certo? Então,
Vamos aguardar o próximo vídeo. O próximo vídeo será da vibração numérica 2. E após eu falar de todas as vibrações numéricas, eu vou fazer uma live. Vou usar o exemplo de um mapa numerológico, né, que ainda vai ser escolhido, vai ser sorteado, e aí todos vocês podem participar dessa live, estão todos convidados para tirar as dúvidas também, certo? Então eu espero que esse conhecimento, esse autoconhecimento possa ter ajudado vocês a ter esclarecido pelo menos um ponto na vida de cada um dessas pessoas que têm a vibração 1. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, que será liberado em breve.